Normalmente você recebe pacientes com dor no meio das costas, nessa região bem no meinho aqui. Pois é, a dor torácica tem uma prevalência até que alta, né? Principalmente nos dias atuais, se associa muito, inclusive, ao home office, ao trabalho no computador ou até mesmo o trabalho utilizando o tablet e celular. Hoje a gente vai abordar essa situação, essa condição dolorosa, explanar alguns pontos importantes sobre isso, mas antes da gente começar o conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada do que a gente posta aqui e, claro, deixa seu comentário, pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão e até mesmo uma sugestão de conteúdo. Lembrando também que eu tenho meu canal do Telegram, onde vira e mexe eu coloco algum conteúdo diferente para você que é profissional da área de saúde, para você que é fisioterapeuta, eu coloco algum vídeo diferente ou alguma explicação diferente e até mesmo as referências bibliográficas que eu uso para fazer os conteúdos para vocês. Então a região torácica, eu tenho que lembrar alguns pontos importantes. Região torácica, região média ali, muita gente chama de zona de transição, né, da coluna cervical, da coluna lombar. E aí tem um ponto importante ali na coluna torácica, que na coluna torácica a gente tem as vizinhas, né? Que saem da coluna torácica a gente tem as costelas. E a caixa torácica, ela é uma caixa forte ali porque ela protege órgãos vitais, por exemplo, pulmão e coração, né? E aí só nisso aí a gente já tem uma ideia de que dor torácica, em alguns momentos, ela pode inclusive representar uma bandeira vermelha. Bandeira vermelha é um sinal de alerta para o fisioterapeuta. A gente tem alguns vídeos aqui falando sobre bandeiras vermelhas, depois dá uma passadinha lá para você ver. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, desses 4 pontos que eu falei aí importantes, eu quero destacar o seguinte: existe dor na coluna torácica que a origem é na coluna cervical. Eu tenho dor na coluna torácica que ela pode estar associado à parte muscular ou até mesmo à costela, pode estar associada ali à parte postural, né, quando a gente fala de parte muscular. Eu tenho a dor de origem visceral, então sim, na torácica, às vezes dor nas costas, pode inclusive apresentar, quem tem dor no estômago, pode ter dor referida lá nas costas, ou seja, o problema está no estômago, mas ela refere a dor lá no meio das costas, na região torácica. Pulmão também é assim, então a gente tem o aspecto de dor visceral. E eu tenho também, principalmente no público idoso, uma maior incidência nas mulheres, acima de 50, 60 anos, a fratura por insuficiência. O que é isso? É uma fratura que o osso desaba, né? Ele não aguenta a carga que é exercida. Então, às vezes é uma deficiência óssea, uma deficiência mineral. Osteoporose, acontece isso. Então já é um ponto super importante para você que vai trabalhar seu paciente com dor torácica na hora da avaliação. Paciente não está conseguindo se mexer ou deitar ou pressionar a região e tem mais de 60 anos e é mulher, principalmente, raio-x, exame de imagem. Se não tem, já é um critério para você solicitar. Porque esses sintomas são sintomas aí que podem aparecer por conta de uma fratura. Que é essa fratura que eu estou falando para vocês no corpo vertebral. Então, é super importante você entender o porquê que esse paciente está te procurando e como que surgiu essa dor na coluna torácica. Porque ele pode ser desde uma coisa simples, um ajuste postural, como um problema um pouco mais grave, como eu mencionei, uma fratura. Então, uma boa investigação, uma boa anamnese vai te dar várias hipóteses, até te dar o direcionamento se você precisa encaminhar para um colega médico ou não, se você precisa solicitar o exame de imagem, ou então se você pode colocar a mão nesse paciente ou já tem que encaminhar para algum outro serviço. Atualmente eu tenho recebido algumas queixas muito relacionadas a pacientes que foram trabalhar em home office e aí começaram a ter esse tipo de dor, né? E aí tem várias coisas associadas, né? A gente tem aumento de volume de trabalho, de carga de trabalho,
posições inadequadas e em ambientes não adequados ao trabalho adaptados, né? O sedentarismo. Então, eu acho que são 3 pontos aí que a gente tem que também levar em consideração, né? E aí eu tenho também as mamães aí que é super importante a gente abordar isso com elas na posição de amamentação, né? Então, não é incomum, por exemplo, uma lactante apresentar dor irradiada no braço, dor na cervical, já vindo para dor no meio da torácica, né? Então, assim, é aquela dor um pouco mais aguda, né? Parece que trava a coluna torácica. A coluna torácica, por si só, tem uma característica de maior rigidez mesmo, né? Então, muitas vezes no tratamento das dores na coluna torácica, a gente utiliza bastante fisioterapia manual com liberação muscular, liberação articular e progressão de exercícios de mobilidade, desde que não tenha nenhuma contraindicação. Então, já a dica que eu deixo para vocês é: procurem a mobilidade dessa coluna torácica. Existem alguns exercícios legais que dá para fazer, exercícios simples que dá para fazer, e também procurem ajustar o ambiente de trabalho, né? Por exemplo, a gente sabe que pode ter uma sobrecarga na região e dar uma dor momentânea quando eu estou muito tempo aqui, né? Eu fico 8 horas aqui, aí com tensão no trapézio, tensão em toda a região em volta da escápula. A hora que eu vou mexer, parece que não vai, tá duro, né? Ele impacta mesmo. Então, a dica: busca sempre ajuste de posição, melhora de mobilidade e, claro, né? O básico do básico, que é saia do sedentarismo. Eu estava até conversando com um amigo meu esses dias, né? E aí até respondi uma caixinha de pergunta no meu Instagram, que toda segunda-feira tem um quadro que chama Bernardo Responde no Instagram, né? E aí o colega falou: olha, o que é melhor, fazer esse ajuste postural ou pedir para a pessoa fazer exercício para sair do sedentarismo? Eu falei: olha, tem dois pontos importantes, né? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: o sedentarismo mata. E aí? Né? Então, assim, incentivar movimento o tempo todo. Então, você, fisioterapeuta, avaliou, viu tudo certinho ali na parte local, colheu uma história muito boa do paciente, já tem as suas hipóteses para testar, não esquece da coluna cervical. Porque às vezes tem essa dorzinha que ela é pontual e às vezes está vindo da coluna cervical. A gente aborda a coluna cervical, essa dor some. Eu tenho exemplo, por exemplo, de um caso, um paciente novo, acho que agora não vou lembrar a idade, mas acho que tinha 19, 20 anos, e aí tinha uma dor, parecia uma dor no meio das costas somente quando fazia um movimento específico de braço. E era uma dor ali na torácica. Avaliei, quando a gente começou a avaliar a torácica, eu vi que não tinha uma rigidez torácica, tudo, mas não apresentava dor nos testes ali de torácica, de costela, de movimentação, né, de pressão. Aí quando eu comecei a investigar a cervical, começou a aparecer com mais intensidade essa dor na coluna torácica. E começou a aparecer quando, na investigação provocativa, piorava no movimento de braço que ele fazia, que, por exemplo, era o movimento de fechar a porta do carro, né? E a gente simulou e piorava. Aí, conforme a gente foi progredindo, evoluindo com o tratamento na coluna cervical, esses sintomas começaram a ficar mais centralizados e com uma menor intensidade, até quando aboliu, ou seja, quando esse movimento já de cervical e de braço já saía sem dor e a coluna torácica também já estava sem dor. Então, isso, de uma forma geral, é isso que eu queria mostrar para vocês, a atenção que você deve dar aos pacientes que te procuram com dor na coluna torácica. Então, lembra disso: avaliação, progressão de exercício, mobilidade, e exclui o componente que vem da coluna cervical. Espero ter te ajudado nesse vídeo. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar ligado nas novidades que a gente tem aqui no canal. Tem bastante conteúdo sendo produzido. A gente tem uma frequência semanal de 2 vezes por semana com os nossos vídeos, com os quadros, os vídeos que nem esse que você assistiu agora, mas eu também tenho o quadro Bernardo Responde, que eu respondo um monte de dúvida clínica aí de pacientes, fisioterapeutas. Eu tenho o quadro Do It Yourself, que é o que a gente fala, que eu ensino vocês a realizarem alguns exercícios em casa, ensino pacientes, enfim. Espero que você curta todo esse material, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.